Bom dia, Thales, é um prazer recebê-lo. Ainda é bom dia, né, gente? Boa tarde, já depois do meio-dia. É. Tudo bem, Thales? Tudo jóia, peço. Pois é, é muito comum até as crianças falarem, estou estressado. Na verdade, o estresse é um mal que vem acometendo tudo. Realmente a contemporaneidade é um tempo histórico onde essa palavra estresse ganhou uma notoriedade grande. Inclusive até mesmo as crianças, né? Que não sabem nem a natureza dessa palavra, nem o que ela significa conceitualmente falando, e utilizam a todo momento. Estou estressado, mamãe, estou estressado, papai. Agora, sobre essa própria palavra estresse, é interessante a gente entender o que essa palavra significa e qual a origem dela, até para a gente estar fazendo um melhor uso dessa palavra. Porque a palavra estresse, ela tem origem em uma palavra latina chamada stringere. Essa palavra significa colocar sob tensão. É como uma corda de um violão bem esticada está sob tensão. Colocar mais força do que é capaz de aguentar um objeto. Então a palavra estresse, que hoje todo mundo utiliza em larga escala, significa colocar sob tensão. Mas nem todo mundo que se diz estressado está estressado. Mas antes, só para situar vocês, a gente está falando do estresse, vai continuar falando, eu quero só saber quem é esse profissional, quem é o psicólogo, o psicoterapeuta ou o psiquiatra? Qual a diferença? Apesar de no senso comum, né, ou as pessoas utilizarem e confundirem muito esses termos e os utilizarem como sinônimos, não são termos sinônimos. O psiquiatra é um profissional da medicina que trata do campo das doenças mentais. O psicólogo, ele é formado para atuar no objeto humano. Então, o psicólogo é para trabalhar com o ser humano, algumas áreas da psicologia, a sua mente ou o seu psiquismo, e outras, o ser humano e seus comportamentos, a sua existência no mundo, ou propriamente só o comportamento humano. Então, a psicologia é um saber que tem uma amplitude grande a respeito do psiquismo e do comportamento humano. Mas não é medicina, não trata do mesmo objeto fisiológico orgânico que a medicina trata. Portanto, psicólogo e psiquiatra são profissionais diferentes. Até porque jamais um psicólogo iria medicar o seu paciente. Ele iria promover uma terapia no paciente. No nosso país, o psicólogo, apesar de que na nossa formação psicológica, né, quando a gente faz a graduação em psicologia, a gente recebe toda a informação envolvendo a psicofarmacologia. Mas no nosso país, a legislação do nosso país não permite que o psicólogo esteja receitando o remédio. Então, realmente, não é o papel do psicólogo receitar a medicação. E o psicoterapeuta, Tessa, é o profissional, inclusive alguns psicoterapeutas psiquiatras, há outros psicoterapeutas psicólogos. O psicoterapeuta é o profissional que vai usar esse método, uns acreditam que curativo, outros que não, mas enfim, vai utilizar esse método para estar lidando com as questões humanas, com a questão do psiquismo humano ou do comportamento humano. E, na verdade, se a gente parar para pensar, todo mundo precisa de terapia na vida. Não é verdade? Porque o comportamento humano, como as pessoas têm um universo dentro de si. Agora a gente está notando que já sabemos o que é estresse, né? Que é esse comportamento que pode prejudicar a si próprio e aos outros, né? A gente está notando que as pessoas estão cada vez mais estressadas de fato. Isso por quê? Bem, é até difícil a gente tentar buscar a causa do estresse, porque o estresse ele é multifatorial. Existem diversas causas que levam a uma situação estressora ou a um comportamento estressado. Mas o que a gente pode perceber é que o tempo histórico que a gente vive, os fundamentos que organizam a nossa sociedade, eles já são estressores no próprio fundamento, porque a gente caminha em um sistema regido pelo consumo, pelas práticas hedonistas e por diversos outros fatores que colocam uma espécie de carga sobre a experiência humana que, se observa, o ser humano não estava preparado para lidar. Como, por exemplo, o próprio papel de identidade. Os nossos avós, bisavós, sabiam bem quem eram e o que deveriam cumprir na realidade existencial dele. Hoje em dia as pessoas estão muito confusas, porque elas têm que cumprir diversos papéis,
todos ao mesmo tempo e saber lidar com cada identidade dessa. Então a gente vê o acúmulo de afazeres, o acúmulo de identidades, o acúmulo de papéis e cada vez mais o ser humano vai ficando sob tensão. E a gente vive numa época que a emoção é suprimida pelo benefício. As pessoas elas tendem a se comportar sendo contraditório ou não, acarretando prejuízo ou não para as emoções dela, elas tendem a se comportar por um benefício exterior ou algum tipo de finalidade financeira. Então, essa teia de hipocrisia, de contradição que nós nos emaranhamos para viver em sociedade, vem trazendo certos prejuízos. Que as pessoas se agridem, não é? Então se agridem e vão descontar ali na frente, é no trânsito. Hoje os jovens no trânsito, eu sinto muito dizer, os mais estressados são os jovens no trânsito, não é? A respeito da juventude e do estresse, veja só, hoje em dia uma criança de classe média alta, ela tem mais afazeres do que um adulto tinha 20 anos atrás. É aula de inglês, é ginástica, é natação, é karatê, aí depois vai para aula de espanhol, depois vai para a escola. A criança já não está suportando agora o tempo que ela fica em casa. O tempo que ela tem com a mãe e com o pai, que seriam as peças fundamentais do desenvolvimento dessa criança. A hora de brincar, o lúdico é importantíssimo na infância, né? Justamente. A criança, ela também está acarretando papel. Só que o que acontece? A situação psíquica da criança é mais debilitada e talvez ela não consiga lidar com esses fatores estressores. É verdade. Então, como evitar isso? Agora chegamos aí ao que nós precisamos. Evitar para que não aconteça um estresse com a gente, com os nossos filhos. Olha, Tess, eu sugeriria às pessoas que querem experimentar uma qualidade de vida emocional mais ampla em uma realidade estressora como a nossa, que procurassem ajuda psicoterapêutica. Por quê? Porque a psicoterapia vai justamente trabalhar com essas vazões que criam a situação estressora. Porque as pessoas têm ilusão que, por exemplo, o que produz o estresse nela elas têm a ilusão que o estresse é a causa dos problemas dela. Mas, na verdade, o estresse é só uma manifestação de uma causa anterior, que são os problemas reais dela, que partem de uma história de vida, talvez, com alguns problemas, que a psicoterapia vai dar conta de resolver. Então, eu acho que a psicoterapia é uma boa saída, porque realmente, como a gente conduz a nossa vida hoje em dia, é difícil não viver situações que façam manifestar sintomas estressores. É verdade. Agora, quem vive no campo, numa cidadezinha tranquila, aí geralmente não tem estresse, embora também ele possa ocorrer. Hoje em dia está difícil, Tessa. Tá difícil. São muitas as informações, a televisão, o computador, o dia a dia, o trabalho, e é isso aí mesmo. Muito obrigado por sua presença. Com certeza o Thales estará conosco de volta para abordar outros assuntos nessa área do comportamento, que é muito interessante. A gente está orientando as pessoas, né? O psiquismo humano é fantástico. É fantástico. E eu conto com você. Tá, joia. Obrigado, Tessa. Obrigado aos telespectadores. Eu gostaria que você deixasse um telefone para contato, porque ele atende em consultório e é importante que as pessoas saibam. Sim. Inclusive, eu me dedico só ao consultório, né? O meu telefone é 8402-6367. Quem quiser estar me procurando ali para fazer psicoterapia, é só entrar em contato, marcar um horário, que eu vou ter prazer em estar atendendo. Ok, então tá aí, ok? Até a próxima oportunidade. Tá, obrigado, Tessa. E só repetindo mais uma vez, o meu telefone para contato é 8402-6367. A gente está aguardando quem tiver interesse e necessidade. Ok, obrigada. Tá, obrigado, Tessa. E a gente volta já daqui a pouquinho com a nossa arte cozinha Crazy Diniz. Hoje vocês vão aprender a fazer um camarão da Malásia, que é um negócio, um show, viu, gente? Lá do pessoal do Issorelli, lá do chefe. Mas hoje ainda tem Silvia Guiar conosco para falar sobre a revolução do laser em rejuvenescimento.